Então, fique conosco e que possamos sentir o poder do Espírito Santo de Deus em nossa vida e nos guiando e abrindo nossas mentes para o debate da lição e para a escola sabatina que vamos começar agora. Sejam muito bem-vindos. Olha aí, o pessoal pode abrir aí o vídeo, viu, gente? Para a gente ver o rosto de vocês aí. Será uma bênção ver de perto, né? Eu só vejo mais minha família e meu cachorro aqui. Eu tenho que ver vocês também, né? Roberval, meu amigo, tudo bem? E aí, tudo bem, pastor? Esse bigode aí não muda de jeito nenhum, viu? Ô, rapaz. Bem, gente, Roberval é um amigo meu aí que aprendi muito com esse homem aí, sendo pastor dele, viu? Mas aprendi muito. Olha, que isso. Teremos o privilégio de estar com ele aqui conosco, também compartilhando a lição. Meu amigo Luciano está por aí. Luciano Souza. Tudo bem, meu filho? Tu está dormindo ainda? Bem, vamos aqui iniciar, não é? Maiara hoje está com todo o cronograma do nosso programa. E vamos aqui iniciar. Feliz sábado, gente. Sejam bem-vindos. Vamos participar da Escola Sabatina Distrital hoje com vocês e o pastor Lucas, com a nossa família, e que de uma forma especial Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de vocês. Então vamos começar a Escola Sabatina de hoje, entregando nosso coração a Deus, abrindo nosso coração a Deus e falando com Ele através de um louvor.
Amém. Oração, pastor Lucas. Vamos orar? Pedir para que o irmão Lula, o irmão José Marinho, faça a oração conosco. Tem que abrir o áudio aqui do irmão Lula. Pronto, pastor, porque o meu áudio estava desligado, mas sim, vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Amém. neste momento estamos gratos a Ti, Senhor Deus, por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido. E neste momento, Pai, que o Espírito Santo possa conceder a nós a Tua graça, Senhor. Amém. Não é por causa, Senhor Deus, dessa epidemia que está surgindo aí no mundo, que a nossa tarefa contigo, Senhor Deus, vai parar. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que a tua graça nos alcance aonde nós estivermos, ó Pai. Nos abençoa, dá-nos um feliz culto na tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 O Informativo Mundial traz algumas lições especiais para a gente, lições de vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã uma história extraordinária e que essa mensagem fique no nosso coração de forma profunda. Amém. Informativo Mundial das Missões. O Armazém Evangelístico. Lauri levava uma vida desregrada, até que recebeu o diagnóstico de câncer de próstata aos 45 anos de idade. Ele sentia como se fosse morrer logo, sem merecer o perdão de Deus, e por isso foi conversar com um pastor de uma denominação cristã. O pastor orou com ele, e durante a oração, Lauri sentiu uma paz e alegria no coração. Sentiu o perdão de Deus. Em casa, ele passou semanas lendo muito a Bíblia e descobriu que o sábado ainda era o dia sagrado de Deus. Nesse meio tempo, Lauri soube de uma série evangelística que seria realizada pela Igreja Adventista na sua cidade, na Finlândia. Em menos de um ano, ele se tornou membro da Igreja Adventista, mesmo com sua esposa pedindo o divórcio. Logo surgiu o desejo no coração de Lauri de falar de Jesus para as pessoas, e então ele teve uma ideia. Após muita oração, ele abriu uma despensa de alimentos, um banco de alimentos, na sua igreja, ajudando necessitados e estrangeiros. Lauri explica que a maioria dos finlandeses é bastante secular e não abre espaço para Deus em suas vidas. Por isso, o Armazém de Alimentos dá oportunidade de alcançar as pessoas e falar de Cristo para elas. O projeto já tem 5 anos e cerca de 40 pessoas procuram alimentos 2 vezes por semana no armazém. O armazém já ajudou a alcançar centenas de vidas e pelo menos uma pessoa foi batizada. Além disso, o projeto tem atraído adventistas inativos, irmãos que não frequentavam mais os cultos, mas decidiram ser voluntários no Armazém Solidário. Lauri, que atualmente tem 60 anos, venceu o câncer e mantém uma boa saúde através de bons hábitos de vida. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a abrir um centro de influência em Sortland, Noruega. Tia, agora eu entendi. Sujando Então a liberais. gente tem que cumprir tudo que a gente promete. Isso mesmo, meu filho. Ó, Deus saúde. Sim, assim como foi, né, nessa cidade, né, com esses irmãos ajudando outros irmãos a encontrar a paz que tantas essas pessoas desejavam, que assim seja nós também na época de hoje. Possamos doar, ajudar, ser mão amiga para as pessoas que precisam. Que Deus abençoe. Amém.
preparada para isso. Fica tranquilo. Vamos ao estudo da lição, pastor Lucas. Será agora a nossa hora da lição? Sim. Ok. Então vamos orar mais uma vez, né? Vou pedir aqui para que... O irmão Luciano está me escutando? Irmão Luciano? Luciano de Serrambi. Eu acho que não. Ok, então vou pedir para que a Nayan, se ela estiver escutando, ela possa orar conosco. Temos um visitante aqui, eu vou pedir para que o visitante ore conosco, né? Irmão Josivânio, lá de Aldeia. Faça oração conosco, amigo. Bom dia, meu querido pastor. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de, neste momento, estarmos estudando a tua palavra. Pedimos a tua bênção para que possamos compreender, tirar as dúvidas que ficaram durante a semana e que nesse momento o Senhor fale através do teu servo, pastor Lucas, que ele seja usado por ti. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, gente, tudo bem com vocês? Bem. Hoje nós estamos recapitulando a lição 6. Não é isso? Porque a interpretação é necessária. Essa é uma pergunta, o título da lição dessa semana. Já o título, já pode ser algo para ser discutido, né? Porque muitas vezes nós vamos à palavra de Deus com os nossos pressupostos e as nossas próprias interpretações, aonde a Bíblia mostra que ela pode ser interpretada por si. O verso para memorizar, o nosso verso que nós meditamos durante a semana, está no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ok? Bem. Amém. Amém, né? Olha aí, Amém. Nosso amigo André chegou aí. Ô, pastor. Sejam bem-vindos. Pessoal, vocês podem abrir suas câmeras, abrir seus microfones aí, para que a gente possa debater, tá bom? Eu convidei um amigo que ele, durante os meus 4 anos em Vitória, ele era meu distrital de escola sabatina. Não sei se continua, né? Ele é o homem que tem uma cabeça fora do normal. Nosso amigo Roberval. E ele vai estar conosco aqui discutindo a lição. Não sei quem conhece o Roberval daqui. Tá? No sábado, ele falou sobre interpretar a Bíblia através daquilo que a gente lê. Mas como é que a gente pode fazer isso? Como a gente pode lidar com os diferentes tipos de escritas encontrados ali? A gente sabe que a Bíblia ela foi escrita por diversas pessoas, em tempos diferentes, cultura diferente, profissões diferentes, de pescador, carpinteiro, médico, rei, advogado, tanta gente aí participou na escrita da Bíblia. Então, como é que a gente pode entender
o que a Bíblia nos informa de uma forma coesa, ela fecha, ela se encaixa, ela, assim, acaba dando respaldos de um para o outro, mesmo tendo tanto tempo de diferença e tanta cultura diferente. Isso a gente vai aprender com relação a essa questão de interpretação. Interpretação bíblica, ela tem um nome que é dado para isso. É utilizado também no meio jurídico, o advogado usa também, estudou isso aí na faculdade. Hermenêutica, interpretação bíblica, né? Amigo Roberval, você quer comentar alguma coisa com a gente? O som está chegando aí legal? Está chegando legal. Pronto. Ora, a questão da interpretação bíblica, ela é muito importante e necessária, como o título, ele faz uma interrogação. Nós sabemos da grande importância, porque se por um acaso há uma interpretação equivocada, todo o processo será prejudicado. Hã? A hermenêutica bíblica, ela é importantíssima para que nós possamos conhecer aquilo que o autor, dentro do seu contexto, estava apresentando, ou quis apresentar. Aqui, pastor, coloca que Deus falou de várias maneiras no passado, falou através dos oráculos, dos profetas, mas a parte escrita, ela torna-se importantíssima para nós que vivemos hoje, porque é a forma que Deus falou e chegou até nós. Tá? Então, se nós interpretamos ou queremos dar uma visão nossa aquilo que estamos lendo, nós corremos um risco gigantesco de sairmos dentro da linha que foi proposta por Deus. Então, nós temos que olhar para a Bíblia com as palavras escritas. Isso é uma pergunta meio capciosa, né? Porque se eu posso interpretar com as palavras escritas, eu vou dizer que ali a grafia ela tem o poder. Exato. Pegar a ideia, não é isso, Roberval? O que, na realidade, a Bíblia ela é a palavra de Deus no contexto humano. Isso. Né? Então, a gente não pode pegar ali exatamente a letra da lei. Acredito que até Paulo, quando ele cita que a letra ela pode me trazer prejuízo, porque eu não posso querer interpretar ao pé que está escrito no português, vamos dizer assim. A Bíblia foi escrita, como vimos durante essa semana, em 3 línguas primárias: o grego, o hebraico e algumas coisas ali no aramaico, pequenos detalhes. Então, como a Bíblia não foi escrita no português, e quando se faz a tradução, se procura, às vezes, se aproximar. Só um exemplo, a palavra saudade é uma palavra que só existe na língua portuguesa. Em nenhuma outra língua existe a palavra saudade. Quando se vai traduzir algum texto do português para qualquer outra língua, onde existe a palavra saudade, quando existe a palavra saudade no texto, os autores procuram se aproximar da melhor maneira possível o que poderia ser saudade para eles. Isso é uma coisa interessante. Então, na tradução do grego ou do hebraico para a nossa língua, já que estamos aqui na questão língua portuguesa, nem todas as palavras vieram exatamente como deveria. Então, a interpretação tem que ser feita pelo Espírito Santo, porque ele vai nos guiar aquilo que realmente é. Há detalhes que, se pegarmos apenas na língua portuguesa, nós iríamos criar uma certa dificuldade. É verdade. Lembrando que a gente não deve ir nunca à palavra de Deus com as nossas ideias. Exato. Nossa mente e o nosso coração aberto para absorver aquilo que Deus quer para a gente. Porque se eu for com o meu pressuposto, eu posso ver ali no livro de Samuel, por exemplo, que Saul ele podia matar e tinha ali o respaldo de Deus, então eu posso usar a história de Saul para que eu venha matar alguém também. Mas, na verdade, não é assim. Tá ok, gente? Então, vamos dar uma adiantada aqui. Vamos aqui para o domingo. Pressuposições. O que vem a ser pressuposições? Eu acho que uma psicóloga pode dizer muito bem o que é que vem a ser pressuposições. A nossa amiga Evelyn Nobre.
Oi, Ah, agora. Quando a gente escuta, tipo, ler alguma coisa, quando a gente escuta as pessoas falarem, automaticamente a gente já liga as ideias, né? A gente começa a escutar aquilo que a pessoa está falando através daquilo que a gente já sabe, quando a gente aprende algo novo. A gente sempre, como é que se diz? Sempre liga algo que a gente já sabe, algo que já aprendeu antes. E aí isso acontece também no contexto bíblico, né? Quando a gente está aprendendo, quando a gente observa a palavra, a gente sempre vai ligar algo que a gente já viveu, a gente já ouviu, e aí as nossas ideias, as nossas crenças, os nossos valores, tudo isso vai ficar meio que misturado com o que a Bíblia quer dizer, né? Aí esse é o problema, a gente corre o perigo da gente colocar as nossas ideias, essas pressuposições, nossas crenças na Bíblia, ao invés de colocar a Bíblia nas nossas ideias, né? É como aqui a questão da pergunta que inicia aqui no dia de domingo, né? Pede para que a gente leia o texto de Lucas 24, 36 e 45. Mostra uma situação que seria bem cômico, né? Jesus aparecendo e os discípulos com medo, achando que fosse um fantasma. Mas por que os discípulos tinham isso? Justamente pelo que Evelyn falou aí. As suas pressuposições eram de algo que eles tinham visto pela sociedade, pela cultura ali, influência grega, principalmente para aquela época, né? Aí aqui inicia dizendo, ninguém chega ao texto das Escrituras com a mente vazia. Vazio. Pois é. Alguém pode comentar? Ninguém fica neutro, imparcial, porque a gente está dentro das nossas vivências, das experiências, da nossa cultura, tudo isso vai influenciar, né? A nossa escuta, a nossa visão de quem é Deus, né? Da Bíblia também. Agora tem uma outra coisa que a gente deve ter cuidado, principalmente como líderes. Quando os discípulos ali ficaram atemorizados ao ver Jesus, o que eles tinham ouvido falar não era só apenas na comunidade, era expressado por líderes. A gente tem que ter um cuidado também para que a gente não venha falar o que não está na Bíblia. Né? Às vezes, assim, a gente coloca palavras na boca de Paulo, Pedro, João, né? De Moisés, de Ellen White, né? Tem muita gente que tem o costume de colocar palavras na boca de Ellen White também, né? Pode falar, viu, gente? O perigo, gente, das pressuposições é que nós já chegamos à Bíblia com aquilo que nós queremos em mente. Né? É um perigo enorme. Quando você chega com algo já pré-estabelecido, você vai olhar e achar que é aquilo que... Você vai ver aquilo que você quer. Quando, na realidade, às vezes, o que a Bíblia está falando é outra coisa. Então, nós precisamos ter cuidado nisso. Porque ninguém chega às Escrituras vazia. Todo mundo que vai a Bíblia já ouviu alguma coisa. Então, nós temos que, ao começar a ter contato direto com a Bíblia, orar, por isso é importante a oração, para que a mente seja esvaziada daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, e o Espírito Santo possa, então, botar aquilo que realmente é. Tá? A pressuposição é um perigo na nossa vida por causa disso. Se a gente prestar bem atenção na história aqui também, os discípulos, eles viviam com Jesus, é verdade, né? Conheciam Jesus. Mas a questão das pressuposições, ou seja, aquilo que eles tinham aprendido de errado, era tão forte dentro deles que impediu deles expressarem o que era verdadeiro ali. Eles viram que era Jesus ali, ficaram atemorizados, mas, poxa, é Jesus, é o Espírito, é um fantasma, é o quê? Então, as nossas pressuposições, elas nos prendem fora da realidade, não é? Uma vez eu disse para um irmão meu,
porque ele disse assim uma vez. Hoje ele não tem mais essa ideia, graças a Deus. Ele disse que, eu falando sobre a Bíblia, ele disse assim, não, mas eu acho que Deus olha as pessoas, né? Eu acho que não vai ser assim. Eu disse, meu amigo, você está fazendo parte da maior religião do mundo, o euaquismo, né? Esse eu acho são as nossas pressuposições. Então, a gente tem que ter um cuidado nessa situação. Temos uma série de crenças acerca deste mundo, da realidade suprema ou do Deus que pressupomos ou aceitamos, mesmo involuntariamente ou inconscientemente, quando interpretamos a Bíblia. O texto bíblico amanheceu. Ninguém se aproxima do texto bíblico com a mente vazia. Se, por exemplo, a cosmovisão de uma pessoa categoricamente exclui qualquer intervenção sobrenatural de Deus, essa pessoa não levará nem entenderá como um que Deus fez na história, mas a irá interpretar de maneira muito diferente de alguém que aceita a realidade sobrenatural. Queridos, a gente é ser humano, a gente tende a pensar de forma racional, né? Ontem nós falamos sobre filosofia no estudo do PG, e assim, a filosofia abre muitas linhas de pensamento. Então, assim, a filosofia, para muita gente, vai atrás do que é absoluto, o que eu vejo que é palpável. Mas as coisas de Deus a gente tem que interpretar como sobrenatural e aceitar através da nossa fé. Agora, se eu coloco minhas pressuposições, eu coloco ideias humanas, e aí o negócio fica bagunçado. Pode comentar, gente. Algumas vezes eu acho que essas pressuposições ela vai me fazer absorver a palavra de Deus. Porque aí a gente relaciona aquilo que a gente já sabe e tal. Às vezes é importante. E a gente não tem como se livrar disso, né? Das nossas... Aí a Bíblia não, a lição traz aí o segredo de como é que então a gente deve estudar, mesmo, né, com essas pressuposições e tal. É pedindo ao Espírito Santo, né, que aquelas coisas que ficarem ainda, que ele possa mudar os nossos pensamentos, que ele possa colocar realmente a verdade em nossa mente, né? A verdade, ela pura como ela realmente é. Esclarecer, como eu falo, esclarecer e corrigir nossas perspectivas. Algumas coisas, elas contribuem, né? Verdade, mas a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, a gente falar sobre, um exemplo, né? Sobre amor de mãe, né? Para o amor de mãe, a gente só entende isso quando a gente presta atenção. Nossa, minha mãe, ela me ama muito e tal. Aí começa a pensar que Deus ainda ama mais ainda. Então, algumas coisas, quando a gente começa a pensar no que a gente, nas nossas relações, nas nossas vivências, isso faz um pouco a gente entender. Mas tem uma ligação, né? Nunca fora da Bíblia. E a gente aqui encerrando o domingo, né? Mas a boa notícia é que o Espírito Santo pode esclarecer e corrigir nossas perspectivas e pressuposições limitadas ao lermos as palavras das Escrituras com a mente aberta e o coração sincero. A Bíblia repetidamente confirma que pessoas com origens muito diferentes foram capazes de entender a palavra de Deus e que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Então a gente tem que deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é ter fé e deixar que a fé nos guie a essa realidade. Bem, aqui tem uma pergunta, né, para que a gente possa refletir. Quais são os seus pressupostos em relação ao mundo? De que maneira você pode rendê-los à palavra de Deus para que ela revolve suas ideias, para que estejam em harmonia com a realidade que a Bíblia ensina? Para a gente aqui refletir nossos pressupostos com relação à nossa situação de vida hoje, né? E a segunda-feira fala sobre tradução e interpretação. Eu aprendi uma frase, se tornou até um ditado, né?
Todo tradutor é um traidor. Quem já ouviu essa frase? Por quê? É justamente Roberval, ele se adentrou ali a questão de linguística e tem coisas que não existem em outros idiomas e na sua tradução tem que se buscar algo que se assemelhe. Então você vai pegar comumente um texto dado para que alguém possa traduzir. Vamos supor um texto até em inglês, dê para alguém traduzir e dê para alguma outra pessoa traduzir, você vai ver que ali vai ter algo diferente. Mas na grande maioria das vezes vai ter a mesma ideia, mas vai ter algo diferente. Por isso que é bom conhecer aquilo que é original. Por isso que assim, a Igreja Adventista, ela sempre preza pelos escritos originais. Pelo grego, pelo hebraico e onde tem escrito o aramaico. Ok? Mas vamos ver aqui, tradução e interpretação. A Bíblia foi escrita em línguas muito antigas. O Antigo Testamento foi escrito em sua maior parte em hebraico, com algumas passagens ali em aramaico, enquanto o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. A maioria da população mundial hoje não fala nem lê essas línguas antigas. Por isso, a Bíblia precisou ser traduzida para diferentes idiomas modernos, mas toda tradução sempre envolve algum tipo de interpretação. Algumas palavras em um idioma não têm um equivalente exato em outro. A arte e a habilidade de cuidadosamente traduzir e interpretar textos chama-se hermenêutica, como a gente tinha falado aqui anteriormente. Algum comentário? Gente, chega aí junto. Aqui tem alguns textos com relação à pergunta. Fala assim, em todas essas passagens vemos a ideia de interpretação e tradução. Em Lucas 24, 27, até Jesus teve que explicar o significado das escrituras aos que revela sobre a importância da interpretação. Essa parte, pastor, significa o seguinte, que a interpretação ela é tão importante, mas tão importante, porque sem ela nós não chegaríamos a nenhuma conclusão sobre algum assunto ou alguma temática. Entendeu? É impossível você chegar a alguma conclusão sem uma interpretação. E aí vem também a parte de como interpretar, que aí a gente falou anteriormente. Essa é a importância da interpretação, porque senão não chegaríamos a lugar algum, sem a interpretação. A interpretação é importante a gente analisar o contexto, para quem foi direcionado aquele texto, em que época, qual era a circunstância. É porque tem gente que pega um texto na Bíblia e quer aplicar para a sua vida, e se você analisar, ele não cabe. É aquela história, um texto fora do contexto pode se tornar um pretexto para algo errado e desencaminhar agora a fé de muitos, né? Isso. E eu acho que na Bíblia tem, assim, todos os textos. Eu acho que tem para desculpa de qualquer pessoa se você usar fora do contexto. Verdade. Deixa eu encontrar aqui. Pastor, no livro de Jeremias 17:9, diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Nós não devemos, porque nós não devemos, porque estamos estudando aquele texto naquele momento, ele não vai entrar nos nossos encaixes agora. Pode ser que Deus, naquele momento, ele estivesse falando para outras pessoas no passado. E hoje o tempo é mais diferente. Ok, eu gostaria de também complementar aqui, pastor, nesse raciocínio. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que dá ênfase a essa questão desse perigo de interpretação ou tradução. A Bíblia diz assim, sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação. Aí, então, eu entendo como nós estamos tratando esse assunto, isso que joga porque se eu me apresentar com a interpretação que vai contra a Bíblia, então é pessoal.
particular, elucidação ou interpretação. Então, eu já fico olhando assim, meio de lado, que eu sei que ali não é uma coisa, né, de origem divina. Não é? Mas a Bíblia, aí então a Bíblia, a gente pode encontrar resposta nela mesmo. Ela própria se completa, né? E o Espírito Santo, ele é especialista em interpretação. A gente vai examinar as Escrituras. Não é? Ok. Ok. Tem mais algum comentário? Eu estou vendo pessoas aqui, amigas, olha, de longe. Aqui. Meu amigo Saulo Silva. Feliz sábado, seja muito bem-vindo. Bem, gente, o ponto essencial em relação à hermenêutica é que, a menos que compreendamos as linguagens originais, nosso único acesso aos textos é por meio de traduções. Felizmente, muitas traduções fazem um bom trabalho ao transmitir o significado essencial. Não precisamos conhecer a língua original para compreender verdades cruciais reveladas nas Escrituras, ainda que esse conhecimento linguístico seja benéfico. É verdade, é muito bom. No entanto, mesmo com uma boa tradução, uma interpretação adequada é importante. Como a gente vê ali no livro de Lucas, no capítulo 24, Jesus ali tendo que ajudar os seus discípulos. Esse é o principal propósito de hermenêutica, transmitir com precisão o significado dos textos e nos ajudar a aplicar corretamente o ensino do texto à nossa vida. O texto de Lucas, mencionado anteriormente, mostra que Jesus fez isso com seus seguidores. Imagine ter o próprio Jesus interpretando passagens bíblicas para você. Às vezes a gente pensa que a gente não necessita de alguém para nos ensinar. Ninguém é tão sabido que não precisa de alguém que ensine não, viu, gente? Pelo amor de Deus, nós devemos ser humildes, que nós necessitamos de ajuda, não é? Ok? Pastor, tem um exemplo lá do homem que estava sentado, né? E o que o Espírito Santo levou ele, Filipe, até o homem que estava lendo o profeta Isaías, e ele não estava entendendo nada. Isso. Filipe perguntou a ele, né? Você entende, né? Ele disse, como vou entender se ninguém me explica, né? Então, todos nós precisamos de ajuda de alguém. Eu mesmo, muitas vezes, estudando a Bíblia, peguei em textos que eu não conseguia entender isso logo no início da minha conversão. Quer dizer, eu ainda nem conhecia a Igreja Adventista, e através dos cultos do pastor Fernando Iglesias, que eu não sabia que era da Igreja Adventista, eu nem conhecia a igreja, me explicava tirava aquela dúvida que eu estava tendo. Então, quando você com fé lê a palavra do Senhor e deseja aprender, Deus, ele dá imediatamente para você a sabedoria que você precisa. Ele não nega a nenhum ser que deseja aprender a sua palavra, o entendimento da palavra dele. Então, eu sou a prova viva, eu sei que Deus realmente nos concede sabedoria. Deus, ele consegue sabedoria àqueles que o buscam e buscam de coração, né? Amém. Verdade. Algumas pessoas têm acesso a várias traduções, outras não têm. Independentemente das traduções que você possua, por que é importante estudar a palavra em espírito de oração e buscar a obedecer? Nós devemos ir humilde à fonte da sabedoria, que é Jesus Cristo. Essa questão da humildade em você reconhecer que você tá chegando à Bíblia, você vai ler. Às vezes já chegamos com pressuposições, como foi falado antes, mas temos a humildade para sabermos que nós estamos tendo acesso a uma literatura extremamente antiga, mais inspirada pelo Espírito Santo, e se ela precisou de tradução, porque veio de outras línguas, eu tenho que ter a humildade para compreender que aquele que inspirou os escritores, aquele que ajudou os tradutores, é aquele que pode hoje me fazer compreender exatamente o que foi escrito, por que foi escrito. Né? Quando nós temos essa humildade, aí deixamos que o Espírito Santo trabalhe e vamos chegar, vamos dizer assim, com a mente vazia das pressuposições.
deixando que o Espírito nos guie a cada texto. Isso é extremamente importante para se entender o que está se lendo. Né? É verdade. A gente leva aí esse entendimento do que o irmão estava falando, porque por mais fidedigna que seja uma tradução, a interpretação pode ser errada. E quando a interpretação é errônea, é enganosa, né, pode atrapalhar. Então, eu tenho que me esvaziar daquela minha visão de mundo, né? Porque a nossa visão de mundo, ela vem da educação dos pais, né? Ela vem através da mídia, através da cultura, através de religiões, através das experiências com os amigos. Então, eu tenho que me esvaziar de tudo isso para poder compreender. Porque, independente da tradução da Bíblia, lógico que o quanto mais fidedigna ela seja, melhor, mas por mais fidedigna que ela seja, se eu fizer uma interpretação errada, por isso o tema dessa lição de domingo é tradução e interpretação, se eu fizer uma interpretação errada, enganosa, eu posso me desviar totalmente daquilo que o escritor estava querendo passar. Então, é necessário que a gente se esvazie da nossa visão de mundo para que a gente possa entender certas traduções bíblicas. É verdade, né? A gente tem que pedir a Deus essa sabedoria para que a gente possa perder a arrogância e a soberba que nós temos e muitas vezes achar que somos donos da verdade, né? Eu lembro de uma pessoa que teve muita riqueza, mas antes dele ter essa riqueza, ele pediu a Deus sabedoria, né? E através da sua sabedoria ele conquistou muitas coisas, né? A Bíblia fala sobre o sábio rei Salomão. Mas vamos aqui à nossa terça-feira que fala sobre a Bíblia e a cultura. Nós temos uma quantidade tremenda de países em nosso mundo, né? Mais de 250 países em nosso mundo, países pequenos, grande, principado. Nós temos reinado, nós temos muitos países com culturas diferentes. Nós temos culturas diferentes até dentro dos nossos estados. Tem coisa que eu aprendi em outra cidade, aqui mesmo dentro de Pernambuco. Imagine as culturas com relação à Bíblia. Vamos dizer, mundos e povos diferentes, né? De acordo com Atos 17, 16 a 32, Paulo tentou apresentar a mensagem do Evangelho em um novo contexto, a filosofia da cultura grega. Como contextos culturais diversos influenciam a maneira de avaliar a importância de ideias diferentes. A história que você sabe, né? A Grécia, ela tem um bocado de história, um bocado de deuses ali, e fala sobre as conquistas de deuses, e o pessoal cultuam aqueles deuses ali. E Paulo, ele entrou naquela situação, olhou a cultura e aproveitou de determinada situação para poder apresentar um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que rege este mundo, um Deus que fez esse mundo, um Deus que tem a minha e a tua vida nas mãos. Então, assim, como é que a gente pode avaliar a importância da influência cultural com relação à Bíblia? Paulo aqui, gente, ele nos mostra, ele nos dá um exemplo, né, da melhor maneira de trabalhar a cultura local, a cultura e a Bíblia. Paulo, ele não falou contra a cultura, ele juntou as duas coisas para fazer com que as pessoas compreendessem. Muitas vezes nós encontramos pessoas que são extremamente contra a cultura de algum local. Ora, é verdade, sobressai a Bíblia que é a regra de fé, a palavra de Deus. Mas em certos momentos, nós temos como pegar a cultura local, um local onde estivermos, ou do nosso próprio local habitar, culturas para fazer com que as pessoas compreendam o que a Bíblia está falando. Tem coisas que não é contrário à palavra de Deus, é uma cultura que pode ser agregada àquilo que os escritores bíblicos colocaram, que o Espírito Santo inspirou.
Então, nós precisamos ter a visão de Paulo. Paulo, ele não adorou deuses pagãos, mas ele pegou aquela questão dos deuses pagãos para mostrar exatamente o que ele queria. Um Deus poderoso, criador dos céus e da terra. Então, nós precisamos aprender, à luz do Espírito Santo, à luz da Bíblia, a aproveitarmos, quando possível, a cultura e fazer dela um aliado daquilo que nós queremos, que é apresentar o poder da salvação. E lembrar... Pastor. Então, oi. A gente também tem que ter o cuidado de mostrar para as pessoas que a Bíblia também foi escrita em tempos diferentes, né? E que também havia culturas naqueles locais, né? Então, muitas vezes a gente vai se deparar com coisas que existem na Bíblia que para nós é terrível. Então, é mostrar e ensinar para essas pessoas que não era a vontade de Deus que elas fizessem aquilo, mas era cultura, e Deus foi ensinando. Cristão, verdadeiro cristão, ele não deve nunca colocar a cultura acima, né? A gente deve colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Naquela época existia, né, a cultura de o homem casar com várias mulheres, e não era da vontade de Deus que isso acontecesse. E graças a Deus hoje a gente precisa mostrar para as pessoas isso aí, né? Que a cultura nossa, ela não deve estar acima nunca da palavra do Senhor. A gente conhece uma igreja aí muito famosa, muito antiga, que coloca a sua tradição, a sua cultura como sendo uma regra de fé. E a gente precisa, isso, coloca em cima da Bíblia. Muitas vezes a gente coloca a cultura em cima da Bíblia, e essa igreja, ela coloca, né, a tradição acima da palavra do Senhor. E é isso que a gente precisa também mostrar para as pessoas quando for estudar a Bíblia, e também nós quando formos estudar a Bíblia, né? Olhar e ver que o que está escrito aqui, o que está escrito ali foi escrito em um momento, em um ano, em um país que havia culturas diferentes, e que nós precisamos, né, ter cuidado para saber qual é a vontade de Deus realmente. Mas nós podemos utilizar, como o Roberval falou, falando aqui com relação ao que Paulo fez, de artifícios da cultura local, de algum lugar que a gente vá para pregar o evangelho, para poder, de uma forma contextualizada, ensinar a palavra de Deus. Eu conheci um indivíduo que foi pregar em um lugar, ele teve que realizar uma proeza extraordinária a pedido da pessoa. Uma pessoa que visitava um determinado evangelismo, ele foi visitá-lo, e quando ele foi visitar, entrou dentro da casa daquela pessoa e viu muitas imagens ali, né? Então, depois que aquela pessoa descobriu a verdade, e viu que aquela pessoa não criticou, mas utilizou a fé daquele rapaz, mas mostrando agora, através do que ele ensinava, que a fé dele poderia ser direcionada para aquilo que é genuíno, para aquilo que é verdadeiro, ele mudou e ele chamou esse rapaz agora para até quebrar esses ídolos lá na casa dele, né? Então, veja só, quando a gente age com sabedoria, a gente mostra a verdade do Senhor, mesmo utilizando o contexto ali. Mas a gente tem que ter sabedoria e discernimento, buscando primeiro a Deus para tomar as nossas atitudes. Ali Paulo olhou para uma estátua que não tinha nome, né? O Deus sem nome, ele apresentou ali como se fosse Deus, né? Um Deus que você não conhece, mas agora eu vou te apresentar quem é esse Deus, né? Aqui diz que... Pode falar do salmo também, viu? Pode chegar junto conosco aqui, viu? Fique à vontade. Em Atos 17, o apóstolo Paulo apresentou uma perspectiva interessante sobre a realidade que muitas vezes é negligenciada quando lemos esse texto. Ele declarou que todos nós, a partir de um só, embora sejamos culturalmente muito diferentes, de acordo com a Bíblia, há um elo comum que une todas as pessoas, apesar de suas diferenças culturais. Isso porque Deus é o Criador de toda a humanidade. Nossa pecaminosidade e necessidade de salvação não se limitam a uma cultura.
Todos precisamos da salvação oferecida a nós pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Embora Deus tenha falado a gerações específicas, ele cuidou para que as futuras gerações que leriam a palavra de Deus entendessem que essas verdades vão além das circunstâncias locais e limitadas em que os textos da Bíblia foram escritos. Agora, veja que coisa interessante aqui o autor colocou. Paralelamente, pense na álgebra. A álgebra é uma das partes da matemática, né? Que foi inventada no século XIX depois de Cristo, em Bagdá. Isso significa, então, que as verdades e princípios desse ramo da matemática estão limitados a tempo e lugar? Evidentemente que não. O mesmo princípio se aplica às verdades da palavra. Embora a Bíblia tenha sido escrita há muito tempo em culturas muito diferentes da nossa, suas verdades são tão relevantes para nós quanto para quem elas foram primeiramente inventadas. A se completa, queridos. Mesmo tendo essa quantidade de anos, mesmo tendo a questão da cultura, mas Deus tem colocado esses dons para escrever, porque o Espírito ele é o mesmo. Amém? Algum comentário? Amém. Esse mesmo princípio, ele se aplica a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele nasceu numa cultura específica, mas isso não torna Jesus Salvador apenas dessa cultura. Então, se Jesus é Salvador do mundo todo, a mensagem, ela não fica engessada apenas a uma cultura, né? A mensagem de Deus, ela é aculturada. Então, a gente tem que aproveitar todas as culturas possíveis que conhecemos para levar essa mensagem. Se aproveita de alguns pressupostos e prega a mensagem de uma forma que não venha ferir a doutrina. Isso acontece porque a cultura, ela rege local. As pessoas nascem, como Jesus nasceu pela cultura, mas a Bíblia rege a nossa vida por um ponto. Então, há momentos que a cultura e a Bíblia se encaixam perfeitamente. A cultura, como é contra a palavra de Deus, que não é contra a lei de Deus, utilizamos. Mas há momentos que a cultura quer se sobressair, e nesse momento a Bíblia é que tem que sobressair. Ela é a nossa regra de fé. Como o irmão colocou, Jesus é uma cultura. Ele viveu na cultura. Mas ele mesmo foi desmistificando aquela cultura hebraica. E quando os líderes judaicos desejaram matar Jesus, é exatamente porque Jesus ele vinha destruindo certa parte da cultura para eles, destruindo certa parte da cultura que não era de acordo com aquilo que deveria acontecer com a Bíblia. Então, viver de uma cultura, ok. Essa cultura não pode se sobressair aquilo que é a Bíblia, a palavra de Deus e a nossa única regra de fé. Sempre que possível, unimos cultura com a Bíblia sem problema nenhum. Na hora que não dá, a Bíblia é superior à cultura. Vamos lá para quarta-feira? Nossa natureza pecaminosa e caída. Olha que texto aqui legal. João 9, 39 a 41. Prosseguiu Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntavam-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. O que a gente pode comentar aqui desse verso?
Então, pastor, posso falar? Pode. Então, é o seguinte, esses conhecimentos que a gente está falando, todos eles são interligados, né? No caso que a gente falou, em relação à questão foi falado, o irmão falou, né? Sobre o fato de nós termos uma cultura, né? O fato de nós não podermos aproveitar algumas pressuposições. Na verdade, cultura e pressuposições são extremamente interligados, né? Porque a influência. As nossas pressuposições são basicamente formadas pela nossa cultura, né? E aí o que Paulo fez, lá naquela questão do Deus desconhecido, né? Era justamente aproveitar a pressuposição que os gregos tinham para passar um ensinamento. Porque assim, o nosso conhecimento, ele é como um edifício, né? A gente vai construindo, é a construção do conhecimento. Então, eles já tinham certo conhecimento, e para que Paulo passasse um outro conhecimento, ele aproveitou o conhecimento que as pessoas naquele contexto já possuíam, né? E agora, chegando a essa questão da quarta-feira em relação ao orgulho, é uma coisa também, assim como a cultura, assim como as pressuposições, é uma coisa que impede para que a gente chegue ao conhecimento verdadeiro. Mas aí a gente pode se aproveitar de algumas características que nós temos desse orgulho para que o Espírito Santo ele trabalhe em nós, para que nós sejamos transformados de acordo com a vontade dele. Né? Ou seja, tire a cegueira. Exatamente. Então, assim, o orgulho, ele é uma característica, infelizmente, do nosso contexto humano. Nós somos orgulhosos. A questão é que nós precisamos, assim como precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, para tirar essa questão cultural, para tirar essa questão das pressuposições, embora nós permaneçamos com ela, mas o Espírito Santo ele consiga trabalhar em nós, para que a gente possa cada vez mais se esvaziar desse orgulho, dessas pressuposições, apesar disso ser uma coisa que, infelizmente, enquanto a gente tiver em carne, não vai ser possível a gente tirar tudo isso. Só quando a gente tiver o corpo realmente transformado, que a gente não vai ter mais cultura da terra, quando a gente não vai ter mais pressuposições, aí sim a gente vai poder também, por exemplo, ficar sem orgulho, né? O nosso orgulho ele é inerente, né? Nós somos, pela carne, nós somos orgulhosos. Nós temos a cultura, nós temos pressuposições. Então, só quando de fato nós formos totalmente transformados pelo Espírito Santo, aí sim a gente vai poder entender plenamente as verdades, né? Tá aí os 1000 anos, né? Aí, de fato, nos 1000 anos, a gente realmente vai poder entender totalmente a vontade de Deus. Ok. Opa. Tem um texto de Rubens Alves que eu gosto muito sobre escutatória. Não sei quantos já ouviram, não sei quantos já leram, né? Mas eu acho interessante e eu acho que dá para aplicar. Que diz assim, a dificuldade da gente, a nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. E colocando isso para a gente, né, para a nossa vida espiritual, a nossa incapacidade de ouvir a palavra de Deus, ouvir assim, interpretar corretamente o que Deus fala, é essa sutil e constante arrogância e vaidade da gente de se achar assim, né, os melhores, melhor do que Deus, porque a gente colocando a nossa interpretação é dizer isso, né, o nosso eu, o nosso egoísmo. Quando eu começo um estudo bíblico como uma pessoa, eu faço um cerco, assim dizendo, primeiramente, cerco a pessoa com essa ideia, assim, toda a escritura devidamente inspirada por Deus, e outras, né? Conhecereis a verdade e a verdade libertará, para cercar e prender. Aí depois eu falo o seguinte, a falta de sinceridade para com a palavra de Deus bloqueia a mente a não entender a verdade. Eu levo a pessoa a ser humilde, a aceitar a Bíblia como ela é. Essa questão assim, então quebra aquele orgulho, ele não tem saída.
não tem saída no momento. Diz, olha, quando eu apresento, se você não é sincero, você é vaidoso, você é orgulhoso e não concorda com a Bíblia, então, sem humildade, você não vai entender, não vai chegar a lugar nenhum. O Espírito Santo não vai esclarecer. Se a gente começa a colocar a religião naquilo que eu creio, aquilo que eu aprendi, o pastor me ensinou assim, não, aqui é nós, é Deus e nós, é a Bíblia. Esqueça a sua religião, a Bíblia está falando. Então, se eu quebro logo esse preconceito, entendeu? A pessoa não entrar com orgulho. A falta de sinceridade para com a palavra de Deus bloqueia a mente humana a não entender a verdade. Então, se ele era orgulhoso, por estar apresentando uma verdade, ele por ser de outra religião, isso aí, então, já corta essa possibilidade dele rejeitar a Bíblia para o bem dele mesmo. Olha só o que o autor escreveu aqui nos primeiros parágrafos. É evidente que o pecado mudou radicalmente e rompeu o nosso relacionamento com Deus. O pecado afeta toda a nossa existência. Ele também afeta a nossa capacidade de interpretar as Escrituras. Não apenas nossos processos de raciocínio são facilmente empregados para fins pecaminosos, mas nossa mente e pensamentos se corromperam pelo pecado, portanto, fecharam-se à verdade de Deus. As seguintes características dessa corrupção podem ser detectadas em nosso pensamento: orgulho, engano próprio, dúvida, afastamento e desobediência. Aqui, para a pergunta feita no início da lição, ela dá 2 textos, e a pergunta aqui: o que é que impediu as pessoas de aceitar a verdade na mensagem bíblica? É justamente isso, é não viver. Aqui o texto de João 9:39 a 41, obrigado, irmão. Diz o seguinte, olha aqui, ó. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para ajudar, a fim de que os que não veem, os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Quem perguntou? Os fariseus. Não, eu tô... Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Agora, olha o outro texto. O outro texto do capítulo 12, 42 e 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, deixaram ser influenciados por pressupostos de homens e não seguiram aquilo que a palavra de Deus mostrava. Então, assim, se a gente deixar de seguir a Jesus para seguir a homem, a gente vai continuar cego, a gente vai continuar no pecado, afastado de Deus, e a gente nunca vai ter humildade para reconhecer o nosso pecado. A gente pode cometer vários erros, né, pastor, ao ler a Bíblia e ao assistir um sermão. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e olha o pecado dos outros, né, que está cometendo lá. E só acha que aquilo ali está servindo para fulano, para cicrano, ou então só está falando dos pecados dos fariseus e daqueles homens. A gente nunca olha para a gente, né? Será que Deus está querendo falar comigo? Será que eu devo prestar atenção, que eu devo estar cometendo um desses pecados aqui? Quando alguém vai pregar na igreja, por exemplo, a gente comete um grande erro de achar que, de ficar pensando assim, se fulano escutasse isso, olha, ainda bem que fulano está aqui para ouvir esse sermão, porque ele está cometendo esses pecados aí. E a gente precisa ouvir aquele sermão e dizer, olha, será que isso é para mim? Será que eu estou fazendo isso aí? Então, ler a Bíblia para saber o que Deus tem para falar para a gente.
Se a gente vai ler a Bíblia cheio de si, a gente não vai ouvir a palavra do Senhor. Ellen White, ela diz que a gente deve ler a Bíblia não para provar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente pensa, mas sim para saber o que Deus tem para falar para nós. Então, é sempre nesse ponto. Nós, infelizmente, desde que o mundo é mundo, nós caímos nos mesmos pecados diariamente. Então, a Bíblia, ela não fala só para aqueles fariseus, ela não fala só para aqueles líderes religiosos daquela época, ela fala para a gente hoje. Muitas vezes estamos cometendo os mesmos pecados. Até na lição diz assim, é fácil olhar com desprezo para os líderes que rejeitaram Jesus. Apesar de advertências tão poderosas. É fácil a gente falar deles, né? Mas quantas vezes a gente não está rejeitando a Cristo? Quantas vezes a gente não rejeita o senhorio de Cristo? Jesus fala para a gente sobre o adultério, sobre a mentira, sobre falar o santo nome dele em vão. Jesus fala sobre tudo e a gente comete os mesmos erros sempre. Então, é olhar e ler para se enxergar. A Bíblia ela é um espelho. Aqui no terceiro parágrafo, ele inicia assim: algumas pessoas tendem a ouvir somente as ideias que lhes são atrativas. É a mesma coisa do mundo. O mundo bota coisa boa para a gente ver. E quando a gente vai buscar alguma ideia, a gente só pega uma frasezinha. Aquilo ali eu gostei, mas o resto não. O pastor ali foi muito... Mas aquele pedacinho eu gostei. Diz ali que o problema não está em tomar a Coca-Cola, mas em qualquer refrigerante. Então, assim, a minha Coca-Cola não foi tanto pecado quanto a Fanta que o irmão está tomando. Né? Quem nunca pegou uma besteira assim como essa para satisfazer o seu ego? Enquanto o resto ali que devia tomar como lição, né? É como aqui ele colocou Apocalipse 3,17, que diz assim, nós somos ricos e abastados, a gente não precisa disso não. E o que é que Deus diz para a gente? É aqui, ó, a carta para Laodiceia, né? Pois diz, sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pois é. E aqui para terminar, diz assim, o orgulho, o engano próprio e a dúvida levam a uma atitude de afastamento em relação a Deus e à Bíblia, que certamente levará à desobediência. Isto é, a indisposição de obedecer à vontade revelada de Deus. E a pergunta para reflexão é muito interessante. Você já lutou contra a convicção de algo que leu na Bíblia? Isto é, ela mostrou claramente o que você pode fazer, claramente o que fazer, mas você queria fazer outra coisa? Tem gente que, assim, não quer aceitar o que Deus diz. Embora esteja aqui na sua frente, na palavra, você está lendo, mas a sua convicção diz, não, é outra coisa. Quem nunca se pegou com isso aí? Lutar contra o seu próprio eu. O próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, o que quero não faço, né? O que não quero, isto faço. Isso é uma luta e é verdade. Agora a gente tem que deixar de ser orgulhoso, para que a gente possa ser quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui vamos à quinta-feira, porque a interpretação é importante. Vamos lá? Quem pode dar o pontapé inicial? Sem uma interpretação, ela é muito importante, gente, porque sem ela, uma interpretação correta da Bíblia, não vai haver unidade doutrinária. Não tem como haver unidade doutrinária se não houver uma interpretação correta da Bíblia. Como nós já citamos aqui, houve muitas versões, traduções, mas Deus preservou pela sua graça muito dos primórdios, lá desde os antigos, ainda diante de Cristo e posterior a Cristo, alguns séculos depois. E nós temos hoje uma visão mais ampla daquilo que a Bíblia coloca. Então, nós temos que ter uma interpretação correta da Bíblia. Ela é muito importante. Não pode ser somente aquilo que eu quero, somente aquilo que eu imagino. O pastor
minutos, naquela última frase que ele leu, algumas pessoas tendem a ouvir somente as ideias que lhes são atrativas. Então, como existe esse tipo de pessoas mesmo dentro da igreja, então cabe agora nós termos uma interpretação correta daquilo que está sendo lido. Para isso, Deus utiliza os eruditos, os homens da igreja, a igreja investe nisso, para que possa chegar até a nós, membros da igreja, guiado pelo Espírito Santo, uma interpretação da Bíblia como deve ser. Ela é extremamente importante para a unidade da igreja, a unidade doutrinária. Amém. Alguém mais ia comentar? Pastor, é o seguinte, é que Deus é mestre em pegar características que a gente tem, que são características questionáveis, para utilizar essas características para o bem. Uhum. Né? No caso, existiam, por exemplo, discípulos que tinham determinada personalidade mais forte, discípulos que tinham personalidades, enfim, bem variadas. E essas características, por mais que fossem bastante questionáveis, elas foram utilizadas para o bem. Às vezes, nós podemos ser extremamente orgulhosos, mas Deus pode pegar essa característica da gente e utilizar para o bem. Pregação de 11 horas. Não que o orgulho, de maneira nenhuma, seja bom, né? A União Nordeste. Mas que a gente pode utilizar, sim, de algumas características, Deus pode utilizar isso para que a gente possa ser um pregador do evangelho, enfim. Quando a gente está defendendo a verdade, muitas vezes é importante a gente ter, muitas vezes não, é sempre importante que a gente tenha a convicção, né? E a convicção que a gente está falando, ela pode ser estimulada pelo orgulho. Então, assim, é lógico que não é uma característica positiva, mas que pode ser utilizado por Deus de acordo com a sua vontade para que o evangelho, por exemplo, seja pregado. Ok. Mas assim, o que importa para nós na palavra de Deus? Aqui faz uma pergunta, pedindo para que a gente leia aqui o capítulo 8, o início do capítulo 8, uma coisa pula para o verso 8 de Neemias. A pergunta é: por que uma compreensão clara das Escrituras é tão importante para nós? Não apenas como indivíduos, mas como igreja. E aqui diz: porque agiremos com segurança e compreendemos a palavra do Senhor? Ou porque uma compreensão das Escrituras nos torna infalíveis? Não é? O assunto importante da Bíblia é a salvação e a maneira pela qual somos salvos. Afinal, o que mais importa a longo prazo? Como o próprio Jesus perguntou: do que adianta ganhar tudo o que o mundo oferece e perder a nossa alma? Aqui, qual é a resposta que nós temos aqui da pergunta aqui? Compreensão da Escritura nos torna infalíveis? Seremos infalíveis quando compreendemos as Escrituras? Ou a gente vai ter segurança para agir quando a gente está embasado naquilo que diz o Senhor? Pastor, a questão, né, aí que responde a essa pergunta, né? Agir com segurança e compreendermos a palavra do Senhor, né? Assim que eu me converti, eu tive uma experiência ruim, na verdade, né? Mas que se transformou boa. Se falava muito em línguas estranhas. Aqui tem uma igreja muito grande, a igreja Assembleia de Deus, de esquina, bem perto da minha casa, e ela sempre fazia cultos, né, do lado de fora. E certa vez a igreja estava fazendo esse culto e eu estava assistindo meio que involuntariamente, né? E eu via lá as expressões, né? As pessoas se debatendo e falando em línguas estranhas. Eu disse: meu Deus, não é possível que aquelas pessoas estejam fingindo tudo isso. Não é possível que isso não seja verdade. E fui procurar a Bíblia. Fui procurar na Bíblia o significado, né, daquilo ali. Aí eu fui pegar os textos e os textos falavam sobre língua estranha. Paulo ia lá, colocava a mão sobre os missionários e eles falavam em línguas estranhas, saíam falando em línguas estranhas. Eu disse: não, meu Deus, a Bíblia agora está confirmando o que eles estão falando. Mas aí eu insisti mais e busquei e procurei mais temas, mais estudos, e aí eu aprendi, né, que as línguas que eles falavam eram outros idiomas. Então, veja
que depois que eu aprendi, depois que eu consegui ver tudo isso, que segurança me deu, né? Ao ver essas expressões hoje em dia, as pessoas falando de línguas estranhas, pode vir um pastor aqui falar para mim, mas a segurança que eu tenho na interpretação da Bíblia, de entender a interpretação correta da Bíblia, faz com que eu não caia, né? Não fique, não vá titubear, né? Que mesmo que o pastor venha com vários argumentos, eu posso sim falar para ele de igual para igual e explicar para ele o que eu entendo sobre a palavra do Senhor. Isso realmente, a gente vai agir com segurança ao compreender a palavra do Senhor, dá uma segurança muito grande para que a gente permaneça no caminho. Ok, é verdade. Eles usam o termo língua estranha, mas na verdade não é língua estrangeira nenhuma. Realmente é muito estranho mesmo, sabe? Porque aquilo ali não é de Deus, não. Mais algum comentário? Isso acontece por causa do que diz aqui, eu até peguei aqui o comentário da lição do professor, porque ele diz que essas são algumas consequências da cegueira do nosso coração e da futilidade da nossa mente. E aí o autor continua dizendo, às vezes a nossa compreensão e interpretação das Escrituras é manchada e obscurecida por causa do pecado. A nossa mente, então, ela bloqueia, a interpretação, né? E ela absorve, né? Aquilo que nós nos alimentamos visualmente e pelo que a gente ouve também. E isso acaba interferindo nas nossas interpretações, principalmente quando a gente cai no uso daquilo que a gente vê e daquilo que a gente ouve, que é inadequado para nós como cristãos. E agora isso vai interferir naquilo que a gente deveria interpretar da forma correta. É verdade. Ok? Mas saber o que a Bíblia ensina sobre a salvação depende muito da interpretação. Se abordamos e interpretamos a Bíblia de maneira equivocada, provavelmente chegaremos a conclusões falsas, não apenas no entendimento da salvação, mas em tudo que a Bíblia ensina. Na verdade, mesmo nos dias dos apóstolos, o erro teológico já havia se infiltrado na igreja, evidentemente sustentado por falsas interpretações das Escrituras. Leia 2 Pedro 3, 15 e 16. Por que é importante uma leitura correta das Escrituras? Olha aqui, ó. 2 Pedro 3, 15 e 16 diz assim, ó. 3, 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, por que é importante uma leitura correta da Escritura? Porque tem gente que vai querer pegar aquilo para moldar ao que ele quer. E quando ele molda, ele transmite da forma que quer. E muitas pessoas, infelizmente, são enganadas, são ludibriadas, são pegas. Infelizmente, podem até perder a sua salvação. Agora, algo bem relacional a gente. De fato, se somos um povo do livro, que deseja viver unicamente pela Bíblia e não temos outras fontes autoritativas como a tradição, os credos, nem a autoridade de ensino da igreja para interpretar a Bíblia para nós, então a hermenêutica correta das Escrituras é muito importante, pois temos somente a Bíblia para nos dizer em que devemos crer e como devemos viver.
A interpretação das Escrituras é um assunto vital à saúde teológica e missiológica da igreja. Sem uma interpretação correta da Bíblia, não pode haver unidade na doutrina e no ensino, e, portanto, nenhuma unidade na igreja e em nossa missão. Uma teologia precária e distorcida, evidentemente, deve levar a uma missão deficiente e distorcida. Afinal, se temos uma mensagem para dar ao mundo, mas estamos confusos sobre seu significado, com que eficiência poderemos apresentar essa mensagem àqueles que precisam ouvir? Ou seja, aqueles que precisam ouvi-la. Primeiro, eu tenho que entender para poder ensinar. Imagine um professor de física que não sabe física. Como é que ele vai ensinar? Então, tem muita gente com boa vontade de dar estudo bíblico, mas ele precisa primeiro ter um estudo bíblico para poder passar. É como uma história que alguém contou chamada, o título é VCC. Né? VCC. Roberval, conhece essa história? Conheço, eu tenho ela em PowerPoint para mostrar em alguns seminários. Ah, se você tivesse aí agora o PowerPoint para a gente fechar com chave de ouro, seria fantástico. Mas assim, eu escutei ela faz muito tempo, ela é mais ou menos assim, né? Camarada ali estava cortando cana e teve uma visão. E a visão tinha o título, era VCC, né? Vai, Cristo chama. Né? E ele pegava aquilo para pregar o evangelho. Mas só que ele não tinha compreensão e ele falava totalmente distorcido do que a Bíblia falava. Mas aqui, abreviando a situação, no final, alguém chegou para ele e disse que ele distorceu até o VCC, que não seria vai, Cristo chama, seria vai cortar cana. Cortar cana. Cortar cana. Então, queridos, nem sempre o que você interpretou é o que é correto. Então, veja se aquilo é verdade, procure a fundo, busque o Espírito Santo de Deus para que você possa compreender a sua palavra, para que você realmente siga o chamado de Deus e pregue esse evangelho eterno, com veemência, com clareza, mas principalmente com sabedoria que vem do alto, que vem de Cristo Jesus. Aqui, para encerrar a quinta-feira, tem a pergunta de reflexão. Leia as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Quais são as questões teológicas nessa passagem e por que uma compreensão correta delas é tão importante para a nossa missão. Isso está bem ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia, gente. Pregação do Evangelho nos últimos tempos. Então, que você possa refletir como um missionário, como um pregador do Evangelho. E aqui para a gente encerrar, porque o tempo ele corre, né, Maiara? Tem algumas coisas aí boas que nós temos aqui como surpresa. O estudo adicional fala aqui dos textos que nós devemos buscar como um certo auxílio, como o caminho a Cristo, que fala sobre métodos de estudos da Bíblia. A dica de site para acessar, mas aqui tem aqui as pérolas pequenas para que a gente possa refletir aqui no final da lição. No estudo da palavra, deixe de lado as opiniões preconcebidas e as ideias herdadas e cultivadas. Você nunca alcançará a verdade se estudar as Escrituras para defender sua própria ideia. Deixe-as de lado e com o coração contrito ouça o que o Senhor tem a lhe dizer. Quando a pessoa humilde que procura a verdade se assenta aos pés de Cristo e aprende dele, a palavra lhe dá entendimento. Aqueles que são sábios demais aos próprios olhos para estudar a Bíblia. Cristo diz, vocês devem se tornar mansos de coração. Problema vai passar. Creia. Tenha fé. Não leia a palavra opiniões mas com a mente e preconceitos. Busque a continuidade da oração. E à medida que lê, você convicto a respeito de algo, nota que suas próprias opiniões não estão em harmonia com a palavra, não tente adaptá-la a essas opiniões.
Ajuste suas opiniões à palavra. Não permita que suas crenças ou práticas anteriores dominem o entendimento. Deixe a mente receptivas às maravilhas da lei. Descubra o que está escrito e então firme os pés na rocha eterna. Ou seja, siga a Cristo. Ele é o caminho. Mas aqui, com relação às 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, 6, 12, daqui a pouco leia e reflita e veja o seu papel como é crucial na pregação do Evangelho. Mas para pregar o Evangelho, tem que aprender e tem que viver este Evangelho. Que Deus abençoe vocês e que possamos ter as nossas convicções baseadas naquilo que diz o Senhor. Ok? Amém? Amém. Bem, antes da gente continuar aqui, né? Eu quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando também pelo Facebook, tem muita gente acompanhando, e dizer que Deus está à frente de nossa vida. E dizer que aquilo que você necessita, o nosso Deus, Ele está pronto para te dar. Só creia, busque com o coração sincero. Vamos orar aqui para a gente encerrar a lição, ok? Depois a gente continua aqui com a nossa escola sabatina. Amém. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer porque o Senhor, de forma clara, nos mostra como devemos viver. Então, Pai querido, que possamos viver segundo a Tua palavra, que os nossos pés sejam firmados na rocha eterna que é Cristo Jesus. Abençoe, Pai querido, cada estudante da Tua palavra para que possa ter a compreensão correta. Isso nós te pedimos não por méritos nossos, mas em Cristo Jesus. Aquele que morreu para nos dar a vida eterna. É no nome dele que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Só lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook e daqui a pouquinho estaremos colocando o nosso vídeo à disposição no YouTube, ok? Então, um abraço a todos vocês desde já. Malaquias 6 diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Que a nossa adoração a Deus, através das ofertas e dos dízimos, elas precisam continuar. E nós precisamos abrir o nosso coração e devolver aquilo que Deus ele nos confiou. Vou compartilhar com vocês neste momento um vídeo de um aplicativo 7Me, que a nossa união está divulgando, e eu gostaria que vocês pudessem assistir, compartilhar também, tá certo? Pudesse compreender que é importante sermos gratos a Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui mais de 20 milhões de membros. Só na divisão sul-americana somos 2,5 milhões. E para alcançar mais pessoas para o reino de Deus, precisamos e devemos utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis ao serviço da salvação. A tecnologia é uma delas. Computadores, smartphones e o acesso à internet transformaram nossa vida. Mas, independentemente das mudanças, uma coisa permanece: a essência. Chamar um táxi através de um aplicativo ainda possui a mesma essência: o transporte. Acessar sua conta bancária pelo smartphone continua a ter o mesmo sentido: a administração dos recursos financeiros. E a essência de conversar com nossos amigos por um aplicativo de mensagem instantânea continua sendo a nossa necessidade de se comunicar. Pensando nisso, a divisão sul-americana desenvolveu o 7Me. Ele é um espaço para membros e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por meio de seu sistema online e aplicativos, o 7Me é uma nova forma de nos relacionar
relacionarmos e comunicarmos com os nossos membros da igreja, porém com a mesma essência, a salvação. Para acessar o sistema, o membro deve se cadastrar e, em seguida, irá receber sua senha de acesso. Caso não receba, deve atualizar seus dados na secretaria da sua igreja local. Os amigos também podem acessar o sistema usando suas credenciais do Google ou Facebook. O membro da igreja pode criar seu login e atualizar seus dados pessoais. Para fortalecer o relacionamento, criamos uma área em que o membro pode solicitar sua transferência de igreja e acompanhar o processo. Pensando na transparência, desenvolvemos uma área exclusiva de verificação de finanças, onde o membro terá acesso à prestação de contas da igreja local. O sistema ainda oferece uma área para a devolução de dízimos e ofertas, onde o usuário, seja ele membro batizado ou não, poderá agendar via débito online ou cartão de crédito. Além disso, temos uma aba com informações em que é possível saber o direcionamento dos dízimos e ofertas. Na área de extratos, o usuário pode configurar o recebimento de seus comprovantes. Desta forma, o relacionamento da igreja com seus membros e amigos se torna mais próximo, transparente e acessível, pois todas as informações ficam integradas em uma única plataforma. É simples, efetivo e prático. 7Me, um novo formato, a mesma essência. Gente, amanhã o mundo inteiro está comemorando algo bem especial, né? E quem sabe que dia é amanhã? O segundo domingo de maio. Vamos abrir os nossos microfones. Dia das Mães. Isso, Dia das Mães. E o mães são importantes. É o meu dia, Mayara. É isso mesmo, Ivone. É o dia de vocês e para nós que somos filhos, é um prazer ter mães que cuidam, né, da nossa caminhada espiritual, recebe por cada um dos seus filhos e pelos membros também da igreja. E, André, me responde uma coisa. Você está grávida? A esposa dele tá grávida. Quem? Isso, ela tá grávida assim. Primeiro Dia das Mães, parabéns! Parabéns! Eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha, parabéns! Eu vi a barriguinha! Que Deus abençoe vocês. E eu gostaria de compartilhar um vídeo que eu gostaria de guardar no fundo do coração de vocês. E neste momento vocês estão pulsando de alegria por tantas bênçãos que Deus tem realizado sobre a vida de vocês. Que esse vídeo seja transformador e ajude a relembrar os melhores momentos que vocês tiveram enquanto seus filhos eram pequenos e que agora já estão maiores, adultos ou que ainda vai nascer, como o caso de André e da sua esposa. Posso
morreste por mim. Oh, mamãe, tu me amaste antes de me ver. Estive em teu ventre, estive em teus braços, e agora quem está é você em meu coração. O primeiro amor que tive de alguém foi da mamãe. A primeira voz que ouvi em minha vida foi também. Peço ao Pai Jesus, proteja enquanto quem me protegeu. Oh, mamãe, eu vejo o que fizeste por mim. Oh, mamãe, tu me amaste antes de me ver. Estive em teu ventre, estive em teus braços, e agora quem está é você em meu coração. Gostaram? E aí? E vocês choraram porque eu estava aqui morrendo de chorar. Lindo, lindo. Ai, que Deus abençoe muito vocês. E agora a gente gostaria de deixar um poema para vocês de uma forma muito especial. A gente não pode estar juntos, dando um abraço, que a gente mais gosta de fazer, mas a gente pode deixar uma mensagem, essa mensagem de carinho, tá certo? Amor sincero sem exagero, maior que o teu amor, só o amor de Deus. És uma árvore fecunda que germina um novo ser. Teus filhos, mais que frutos, são parte de você. És capaz de doar a própria vida para salvá-los, e muitos não te valorizam. Quando crescem, te esquecem, são poucos os que reconhecem. Mas Deus nunca lhe esquecerá e abençoará tudo o que fizerdes aos seus. Peço ao Pai Criador que abençoe você. Um filho precisa ver o risco que é ser mãe. Tudo é cirurgia, mas ela aceita com alegria, pois o seu filho irá nascer. Obrigado é muito pouco, presente não é tudo, mas o reconhecimento, isso sim, é para valer. Meus sinceros agradecimentos por esse momento. Maio, mês das mães, embora é bom lembrar, Dias das Mães é todo dia. Feliz Dia das Mães! Obrigada, obrigada. Muito vocês. Derrame sobre vocês bênçãos sem medidas. Então, vamos encerrar a nossa escola sabatina de hoje cantando o hino que tem por título Pingo de Chuva.
assim, um ao outro pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Olha o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, mas pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Deus ama assim como é você. Amém. Amém. Que bênção, né? É isso mesmo, pastor. Amei a homenagem. Amém, Eviane. Obrigado pela participação de vocês. É isso mesmo. Obrigada, estava tudo muito lindo. Às 3 horas da tarde, com o nosso JA, teremos a presença do Dr. Fábio Malta conosco, falando sobre saúde. O foco é saúde, né? Amém. Nós teremos o Game Book. Não é isso? Amém. Uma bênção, participem. Tem prêmio, viu? Eu vou dizer, viu? Já passei um bocado de perguntas aí. Já não sei se já pegaram, né? Agora, O prêmio é um vale pizza para quem ganhar. agora eu acho que eu fiz algo errado. Eu passei o gabarito para alguém. Ó. É o quê? Passei o gabarito pra alguém. Mas ok. Gente, muito bom ter conosco. Lembrando, nossas transmissões são via Facebook e também pelo YouTube. Logo mais estamos disponibilizando o vídeo no YouTube. Então, sigam a nossa página Igreja Adventista Central de Porto de Galinhas no Facebook. Compartilhe também e se inscreva no canal também no YouTube, Igreja Adventista Central de Porto de Galinhas. Vai lá, se inscreve, compartilha os vídeos também, que vai ser uma bênção para você e para muitas pessoas, ok? Vamos orar? Pastor, antes da oração, eu gostaria de agradecer a presença da
Aniceto, que é a filha do Aniceto, que mora lá na Itália. E eu gosto para ela que a divisão sul-americana, semana que vem, estará transmitindo o testemunho da convenção do Aniceto. Então, será muito participar ou assistir ou procurar lá no YouTube, tá bom? Que já está disponível. Olha aí, que bênção, né? Ok. Então, vamos orar? Vamos. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer porque o Senhor está ao nosso lado todos os dias de nossa vida, a cada instante. Queremos também nos colocar em tuas mãos para que possamos melhorar a cada dia, Pai querido. E perdoar os nossos pecados. Abençoe cada um que esteve conosco, cada família, cada lar onde a tua palavra pôde penetrar nesta manhã. Que possamos ser transformados por esse poder maravilhoso que vem em tuas mãos. Nos dê agora um restante de sábado com tua presença em nossa vida. Que possamos agora assistir o sermão que será compartilhado pela União Nordeste através do pastor Évero Donato. Que o teu Santo Espírito use poderosamente nesta manhã. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Bem, gente, agora vocês podem acessar os canais aí, disponíveis pela nossa União Nordeste, através do YouTube, Facebook, pelo Instagram, e vocês possam agora desfrutar mais uma vez da palavra de Deus, através do pastor Évero Donato. Um abraço a todos, Deus abençoe a cada um de vocês.